Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, terceira rodada com clássicos, né? Clássico carioca, clássico mineiro, muitos clássicos. E no clássico carioca, que abriu a rodada, tivemos Fluminense e Vasco no Maracanã para mais ou menos 25 mil pessoas. Aí depois, Fluminense e Vasco não querem que a torcida adversária, no caso do Flamengo, arrote que só ela que enche o estádio. Ah, mas é um jogo de início de Campeonato Brasileiro. Pô, mas é um clássico, irmão. É um clássico. Porra, não dava pra botar 40 mil pessoas? Não dava? Porra, mas aí depois quer reclamar. Aí não sabe por que um tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Porra, irmão. 25 mil pessoas num clássico Fluminense e Vasco? Ah, porra, tá de sacanagem, né? Aí depois vai reclamar de quê? Vão reclamar de quê? Porra, tem que ficar quieto e engolir, cara. Então, para 25 mil pessoas, mais ou menos, né? Se enfrentaram Fluminense e Vasco pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense não vencia um clássico há décadas e o Vasco querendo quebrar um tabu aí de não vencer o Fluminense também uma porrada de tempo. Acabou que o Fluminense conseguiu manter o tabu de não perder para o Vasco e ainda de quebra quebrou essa sequência ruim de não ganhar clássico. Fluminense 2, Vasco da Gama 1. É sobre esse jogo, sobre a classificação também, que a gente vai falar, vai comentar, vai resenhar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? E mais uma coisa, galera, por favor, deixa o like, compartilha. É muito importante aqui para o crescimento do seu amigo. Mesmo no Rio de Janeiro, que não tem muita visualização. Mas eu sou carioca, eu estou querendo também crescer aqui. No Nordeste já consegui fazer um público legal. Quero chegar no Sudeste também, já que eu sou do Sudeste. Beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre esse jogo. Bom, primeira coisa, eu não vou fazer aqui, falar em ordem, tá? Mas uma coisa básica. A defesa do Fluminense é uma peneira. A defesa do Fluminense. E aí quando eu tô falando defesa, eu não tô falando só individual. Eu tô falando tático. Taticamente, a defesa do Fluminense é horrorosa. Horrorosa, por causa do esquema. Porém, o Diniz, hoje, eu acho que alguém deve ter chegado pro Diniz e falou: Diniz, olha só, você tá beirando a loucura. Tenta fazer o básico, pelo amor de Deus. O teu time não é tão ruim assim que você tem que ficar inventando as coisas. Faz o basicão, o seu time tem qualidade, os jogadores do seu time têm qualidade. Não precisa ficar criando, mirabolando. Pô, tenta fazer o básico. Aí ele foi no básico. Botou lá 2 zagueiros. Tudo bem que um não é nem zagueiro, era volante, mas já virou zagueiro. Bota lá o Manuel, lateral. Pega o Martinelli, pelo amor de Deus, bota na posição do garoto. O André na posição... Tudo bem que o André tá caindo muito de produção. Eu já venho falando isso há algum tempo. O André vem caindo muito, porque eu não sei, mas vem caindo. O Martinelli tá subindo. Bota lá os 2 pontos, centroavante, o Ganso. Caralho, faz o básico. Faz o básico. Porra, para de inventar um pouquinho só na vida. Um pouco, para de inventar. Então foi com o basicão para tentar jogar contra o Vasco, porque realmente o Fluminense tá uma grande uma bagunça. O Vasco vai, inicia o jogo, tenta criar, vai pra frente, começa até melhor do que o Fluminense, mas a defesa do Fluminense, que é uma peneira, muito bagunçado o sistema,
A do Vasco também não é lá grandes coisas. Mas a defesa do Vasco ainda é mais organizada do que a do Fluminense. Aí tu vai falar, porra, Magalhães, tu tá entrando em contradição, caralho. Já que o Fluminense meteu 2 gols e o Vasco só fez 1. Mas vamos lá. Os gols do Fluminense, eu coloco mérito no ataque do Fluminense. É diferente. Quando a defesa erra pra caralho e um time faz o gol por causa dos erros de posicionamento, erros individuais da defesa. Os gols do Fluminense. O gol, vamos lá, o gol do Ganso. Ele sobe no meio dos 2 zagueiros. Errou a defesa? Errou. O Ganso subiu sozinho, cabeceou pra baixo, meteu o gol. O gol do Martinelli. O Fluminense vem tocando a bola, bate, rebate dentro da área, o Samuel Xavier joga a bola para dentro da área, o Martinelli domina a bola, ainda dá um pouquinho, porque a bola veio forte, ele faz o gol. Mas foi mais de criação. Teve erro da defesa? Sim, teve erro da defesa. Mas vamos lá, bola aérea aqui no Brasil é um problema. Raramente tu encontra uma defesa que é boa na bola aérea. Tu pode encontrar um zagueiro que é bom, o outro não é. Um zagueiro é bom na bola aérea, defensiva. Tem muito zagueiro muito bom na bola aérea ofensiva. Defensiva é uma peneira. É o caso do Fluminense. E o Vasco vai pelo mesmo caminho. Só que, na minha opinião, ali foi criação do Fluminense, que aproveitou a brecha que a defesa deu. O Vasco da Gama faz um gol muito parecido. O Veguete sobe entre os 2 zagueiros do Fluminense e cabeceia. Só que tem um detalhe. As outras bolas que o Fluminense tentou jogar na área, a defesa do Vasco estava tirando. Essa do primeiro gol não tirou. Mas muitas bolas jogadas dentro da área, a defesa do Vasco estava se posicionando e estava tirando as bolas. Agora, todo ataque que o Vasco fazia, que jogava a bola dentro da área, o Vasco ganhava todas as bolas pelo alto. O centroavante do Vasco ganhou todas as bolas pelo alto. Todas. Fez o gol de cabeça. O Vasco da Gama poderia ter virado o jogo quando estava tava 1-0 o Fluminense. O Vasco teve uma oportunidade. O jogador entrou cara a cara com o Fábio. Ele poderia fazer qualquer coisa. Ele fez a única que não podia, que era jogar em cima do Fábio. Aí me perde o gol. Na sequência, me tem o gol do Fluminense, 2-0. Sai a bola, na sequência, Verrete, né? Vai lá, faz o gol de cabeça. Teve o lance do Veguete, que fez o gol, né? E foi anulado. Bem anulado. Se ele espera um pouquinho, ele não estaria impedido. Ele ficou ansioso. Se ele espera um pouquinho, ansioso. E depois teve um outro lance do Vasco, que o jogador ainda consegue tirar do Fábio e chuta para fora. Ou seja, o Vasco criou oportunidades para no mínimo ter empatado o jogo. A defesa do Fluminense corre, volta para trás correndo igual uns loucos, porque é uma bagunça defensiva. E na bola aérea, a defesa do Vasco não pega ninguém. A defesa do Fluminense não pega ninguém. Vamos ser bem sinceros, os zagueiros do Fluminense são todos fracos. Todos eles são fracos. E taticamente, o Diniz, me parece que defensivamente, também é fraco. Bom, vai ter problema no Campeonato Brasileiro, todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe. Vai pegar um cara com 1,93 m. Imagina, vamos lá. Fluminense e Flamengo no clássico. Tem o Pedro que é alto. Aí bota aquele moleque que veio do Nova Iguaçu, 1,90 m, porra, tem quase 2 metros. Irmão, vai ser um sufoco. Se toda hora jogar bola aérea pra Pedro, pra aquele... Pô, tu imagina o sufoco que vai ser. Aí tem o Pedro Raul que tá no... Pedro Raul, eu não sei nem onde tá, cara. Pedro Raul... Não sei se tá no Vasco, Pedro Raul tá, não. Eu nem sei onde o Pedro Raul tá. Também, grandão. Tem outro moleque que tava jogando no Fortaleza, no Ceará, sei lá. Tem quase 2 metros. Irmão, vai ser um desespero. Então as duas defesas já não são boas. A do Fluminense, na minha opinião, ainda é pior. Ainda é pior do que a do Vasco. A do Vasco ainda estava se posicionando ali, conseguia tirar. O zagueiro conseguiu. O Maicon tirou algumas boas bolas. Taticamente não teve nenhuma invenção. Pelo menos por parte do Fluminense.
Tava ali com o zagueiro, depois tirou lá o Felipe, botou um outro zagueiro, não inventou, deixou o André e o Martinelli no meio. O Vasco tentou algumas boas situações, o David criou algumas boas opções ali, teve situações para o Vasco também, até abriu o placar, poderia, como eu falei, ter empatado ou virado. Eita, vamos lá, não vou cortar não, vai com essa espirra aí mesmo. Então, taticamente, não teve invenção. O Vasco jogou do jeito que quis, porque não tinha muita marcação, o Fluminense não marcava muito o Vasco, e o Fluminense jogou da maneira que quis, porque o Vasco também não marcava muito. O Vasco até tentava ir pra frente para marcar a saída de bola, mas não conseguia, que também não tinha uma marcação encaixada, então o Fluminense saia tocando. Então o que acontecia? Os dois times marcavam atrás da linha, porque marcar alto não conseguia. De vez em quando um ou outro tentava fazer, mas foi um jogo basicão, taticamente, aonde teve ali uns bons momentos, somente com o Ganso. O Ganso fez uma boa partida porque não tinha muita marcação. Faltou ao Vasco um pouco mais de criação, né? No segundo tempo, estava perdendo, botou o Hugo Moura, porque eu vi a torcida do Vasco reclamando pra caralho. O Hugo Moura não é tão ruim assim. Se você pegar no elenco do Vasco, tem nego muito pior do que o Hugo Moura, mas muito pior do que o Hugo Moura ali. Entra vendido, o cara acabou de chegar, tu bota ele no time, não treinou direito, o cara não conhece os caras, fica foda, né? Depois fica complicado. Mas foi um jogo que tecnicamente não foi muito alto. Bota ali tecnicamente nota 6 mais ou menos, 6, 7 no máximo ali estourando. Primeiro tempo, jogo muito picotado, com muita falta, muito parado. Segundo tempo, um jogo mais corrido, um jogo mais animado, que aí sim valia o ingresso pros 25 mil num clássico, pelo amor de Deus. Mas, cara, pra resumir, foi um jogo taticamente, individualmente, nota 6, 7 no máximo, onde o Fluminense criou as suas oportunidades e aproveitou. O Vasco criou oportunidades e não aproveitou. Então, as defesas não foram o auge, muito pelo contrário, as defesas falharam, mas por incrível que pareça, a defesa do Vasco, que tomou 2 gols, na minha opinião, falhou menos do que a do Fluminense. A do Fluminense falhou mais. A do Fluminense não tomou um segundo gol ou um terceiro, porque os atacantes do Vasco foram incompetentes. Se os dois lances, teve um gol impedido, bem, aí o Verratti foi lá, fez o gol, beleza. Os outros 2 lances, se cai no pé do centroavante do Vasco, ele tinha feito o gol. Se os 2 lances caem no pé dele, ele teria feito gol. Dos 2, pelo menos um ele teria feito gol. Pelo menos um. Porque o lance que ele faz o gol, de impedimento, que ele estava impedido, foi exatamente igual o lance que o garoto perdeu no início do segundo tempo. Foi exatamente igual. Exatamente igual. Ele entrou cara a cara com o Fábio, chutou em cima. O centroavante do Vasco não, chegou cara a cara com o Fábio, pum, deu um toquinho por cima. Se a ele fazia. Então o Vasco não pode reclamar de ter perdido, porque não criou. Criou. Agora os ataques foram incompetentes. Pelo menos nesses 2 lances. E o Fluminense, na minha opinião, deu sorte, porque o ataque do Vasco perdeu esses gols. Porque senão teria pelo menos tomado empate. E ofensivamente, cara, não, o Fluminense também não foi brilhante. É que contou também com as falhas do sistema defensivo do Vasco. Porém, os gols do Fluminense, vou repetir, foram criação. A bola trabalhada, que aí nessa bola trabalhada forçaram ali o erro do sistema defensivo do Vasco. Mas, irmão, o jogo não foi bom. Como o público não foi bom, como individualmente também não foi bom. Jogo, nota 6, sendo muito amigo, nota 7. Mas, clássico, vale 3 pontos igual a qualquer outro jogo. E nesse clássico, o Fluminense estava precisando muito, fez mais 3 pontos. O Fluminense agora tem 4 pontos, está mais ou menos ali pela 7ª posição. Lógico, foi o primeiro jogo, tem muito jogo aí pela frente. Provavelmente muita gente vai passar o Fluminense. E o Vasco acho que está na 13ª colocação. A tendência é que o Vasco cai. Mas o Vasco em 3 jogos tem 1 vitória e 2 derrotas, se eu não estiver enganado. E o Fluminense
em 3 jogos. Tem uma vitória, um empate e uma derrota. Então tá aí uma análise rápida de um jogo, na minha opinião, chato no primeiro tempo, melhor no segundo tempo, mas uma nota 6. Talvez tenha sido por isso que a torcida de Vasco e Fluminense não encheu em estádio. Imaginaram que o jogo não seria muito bom e não queriam gastar dinheiro à toa. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!